E aí, pessoal, tudo bom? Olha só quem está de volta. Isso mesmo, sou eu, Radamés Dantas, para continuarmos as nossas aulas que havíamos começado aí há algum tempo atrás, mas que por força de obrigações superiores, né? Aquelas velha resposta padrão, né? Força superior, infelizmente não tivemos como dar continuidade na mesma velocidade que estávamos dando anteriormente. Daí a nossa uma paradazinha que a gente deu, mas agora estamos de volta. Muito bem, eu quero voltar hoje com vocês. Hoje é a nossa 10ª videoaula, né? Sobre o Prezi. Quero voltar com vocês hoje de uma forma diferente. Essa nossa 10ª videoaula vai ser um pouquinho diferente. Em que aspecto? Eu vou mostrar para vocês uma apresentação que eu realizei recentemente e que nesta apresentação tem vários elementos que nós vamos utilizar, que nós vamos demonstrar depois para vocês ao longo das nossas lições, né? As 9 primeiras lições foram lições básicas para você ter o conhecimento básico, ali terminamos com um Prezi simples, mas hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, vamos mesclar uma navegação entre o texto, também entre imagens, incluindo vídeo, incluindo um áudio, enfim, vamos hoje avançar um pouco mais no nosso curso, trazendo um exemplo prático. Então acompanhe aí comigo, essa é uma apresentação que eu realizo, uma palestra que eu ministro em semanas pedagógicas, em eventos voltados para a educação, para professores. Então você que trabalha na educação, uma palestra como essa, normalmente você esse tipo de palestra normalmente para o público da educação. Bom, vamos lá. Vou começar aqui para a gente ir explicando um pouquinho do que nós queremos apresentar. Essa aqui é a nossa tela inicial, obviamente. Nós utilizamos ela aí como nossa primeira trilha, né? Na verdade, a gente nem usa muito o termo tela. Essa seria a nossa primeira trilha. Essa que fica na abertura lá para todo mundo acompanhar. Enfim, antes da palestra iniciar e tal. Aqui nós temos uma imagem interessante, nós temos uma borboleta que dá a ideia que saiu de um casulo e ela finalmente voou. Então nós temos aqui uma ideia de mudança, de metabolismo, de transformação. Essa é a ideia que nós queremos colocar. Temos relacionamentos, temos imagem, temos humano. Nós temos aqui a descrição do título da palestra, Século XXI, e agora, José, o tempo não para. Nós temos 3 textos significativos que trazem um impacto inicial interessante. Muito bem, nas aulas que nós vamos começar a abordar agora nesse segundo capítulo do curso de Prezi, nós vamos estar também falando de outros aspectos do storytelling, que inclui a questão da apresentação, da ferramenta da apresentação, do roteiro, do conteúdo e do apresentador. Aqui nesse caso nós temos um título que chama a atenção, muito interessante. Primeiro, século XXI. Então a ideia é que nós vamos falar de alguma coisa de futuro aí, de um presente futuro, de algo moderno, de algo atual. E agora, José, uma inquietação e uma referência ao Drummond de Andrade. Então trago aqui uma autoridade na área da literatura que pode trazer para nós alguma reflexão. E o tempo não para, também é um pedaço de um trecho de uma música bastante conhecida também. Nós temos 2 referências aqui, uma música, um livro e a referência do século que nós estamos começando, século XXI. E agora, José, o tempo não para. Esse título ele se encaixa para qualquer tipo de profissão. Eu ministro para professores, mas também para alunos, para os pais dos alunos, para empresários, para estudantes. Ele se aplica praticamente a todo o meu público. E é uma palestra que eu gosto bastante de ministrar, porque ela traz muita coisa. Essa palestra eu já ministrei, inclusive, em formato de workshop. Eu levei 4 horas utilizando essas mesmas trilhas, 4 horas. E como também já ministrei essa palestra em 40 minutos. Portanto, esta apresentação ela serve para 40 minutos, para 2 horas, 3 horas, até 4 horas de apresentação.
Aí é obviamente que esse tempo, quem vai determinar, quem te convidou para dar palestra, e claro, o seu conteúdo, né? Conteúdo que você tem aí preparado para apresentar. O Prezi, nós sempre falamos que é ele tem uma sistemática de gatilho. Eu que inventei esse termo gatilho aí, não vi ainda nos livros, na verdade nem tem livros sobre esse assunto, pouquíssima coisa que tem. Praticamente o que tem é um site da empresa mesmo que fornece alguma coisa. O objetivo aqui é utilizar gatilhos através de imagens, de fotos, de textos e de vídeos. Principalmente essas três coisas. Ou eu utilizo sempre ou uma palavra, ou uma imagem, ou um vídeo. E daquilo ali eu desenvolvo, através deste gatilho, eu desenvolvo o conteúdo que eu tenho preparado. Obviamente que eu me preparei. Esta palestra aqui eu tenho ela bastante desenvolvida, então eu tenho conteúdo para ela. Muito bem, dado esse rápido preâmbulo, nós queremos então começar a apresentação. Eu não vou ministrar a palestra aqui para você, é claro que eu não vou. Eu vou passar aqui 4 horas fazendo esse vídeo. Eu vou agora abordar bem rapidamente, vai durar uns 10 minutos, e eu vou passando as telas, depois nós vamos voltar em momento oportuno para ir trabalhando o que está por trás de cada tela, como é que eu fiz e qual era a mensagem que eu queria passar para vocês e assim ensinar as técnicas do Prezi. Portanto, no primeiro capítulo nós fizemos um Prezi. No segundo capítulo nós vamos abordar em cima de um Prezi feito por mim para que nós agora tenhamos aí, possamos tirar várias lições. Tudo bem? Então vamos lá. Eu começo nesta apresentação dando um foco e um recado para o nosso público. Veja aqui, ó, está oculto. Toda a apresentação está oculta dentro dessas imagens e texto. Eu vou apenas navegar agora por ela. Eu dou esse recado aí para todo mundo no evento, importante. Olha a imagem de qualidade, é um pedido que ela está fazendo e isso acaba tendo um certo impacto. Muito bem, eu volto e começo a trabalhar. Eu começo a trabalhar falando do século XX, qual é a palavra-chave no século XX, as duas datas marcantes do século XX, uma inverso da outra, e eu trabalho toda uma explicação em cima disso. Agora eu vou para o século XXI, eu apenas aumentei aqui meu campo. No século XXI, a palavra-chave não é mais aquela outra, é essa daqui, e aí hoje é a forma, acesso à informação, a democratização do acesso é o mais importante, e aí o que devemos trabalhar é o contexto. Esse contexto é de mudança, feito por pessoas, o X da questão é a motivação. Aqui a realidade que nós vivemos de contexto é de conexão, demografia, gerações e tecnologia. Esses são os 4 itens que eu quis trabalhar, poderiam ser outros. Bom, conexão, apenas para estabelecer a nossa conectividade 24 horas, a parte de demografia, a explosão demográfica que vivemos, esta foto que circulou o mundo, etc. e tal. Quero dar ênfase à imagem. Sobre tecnologia, eu faço aqui uma evolução histórica do avanço dos equipamentos, até chegar em alguns equipamentos que resumem tudo isso, e aí eu aplico para o profissional. E você, está avançando? Eu trago aqui a questão das gerações, o problema das gerações, o estudo que foi feito aí depois da Segunda Guerra Mundial. Passo um vídeo que mostra essa diferença de comunicação, onde eu demonstro essa dificuldade da geração saber se comunicar. Né? Você vê aí uma criança com o pai tentando se comunicar e o pai não consegue compreender o que o filho está pedindo. Bom, uma mulher, se estiver assistindo essa videoaula, ela já entendeu tudo. O homem às vezes demora um pouquinho a compreender. Bom, vou passar, o objetivo aqui não é isso, apenas demonstrar. Bom, a vida no século XXI, agora eu vou falar do sistemática de comunicação, a vida em rede, a mistura do avatar com o mundo real, o professor no século XXI. Aí eu pego aqui um vídeo de um já antigo, mas que quem tem mais de 30 anos de idade vai lembrar do que a gente está se referindo, muito conhecido, e aí eu faço aqui uma aplicação bem interessante disso com o profissional, o professor, e podia ser o vendedor ali, podia ser qualquer coisa, o MacGyver aplica para tudo. Aqui um vídeo motivacional bem interessante, aqui eu trago uma imagem que marca, afinal de contas, o presidente da República, lá nos Estados Unidos, e ele foi professor. Eu faço aqui um reforço. Você parar de reclamar, não fazer parte desse grupo, tem gente que tem emprego pior que o seu, eu faço aqui o trabalho lá do cômico. E a parte lúdica sempre é importante.
os paradigmas. Eu vou começar agora a falar de mudança, quebra de paradigma. Aqui eu faço uma matemática, eu trabalho com imagens, faço mais uma vez uma parte lúdica para ver o que é que tem, o que tem de relação com quem está no público. Aqui eu vou trabalhar de outro assunto, começo a me encaminhar para o finalmente da palestra. Eu vou trabalhar a questão dos relacionamentos. E desses relacionamentos nós começamos a voltar à metáfora de Platão, da caverna de Platão, onde as famílias estão trazendo isso de volta, trouxeram essa metáfora da caverna de Platão, onde ninguém vê mais ninguém nas mesas, onde a geração é a geração Nissin, onde nós temos hoje tudo é fast food, tudo é fast, tudo é drive-thru, até velório, né? Até velório já tem. E aí eu vou trazer o problema do relacionamento com a vizinhança, eu vou falando das salas que estão vazias, dos quartos cheios de gente, mas cada um do seu. Por último, eu termino convidando todo mundo a fazer parte desse movimento. É incrível quando eu mostro esta tela, esta trilha, muitas pessoas, não são poucas, começam a anotar esse site. Então começam a anotar www.movimentopp.com.br para trazer as pessoas, e aqui eu vou utilizar uma coisa bem legal, mais uma vez eu vou usar o lúdico para trazer uma mensagem séria sobre relacionamento que está sendo perdido. O primeiro P é de pamonha, a gente precisa voltar a fazer pamonha, atividade coletiva, de relacionamento, todo mundo junto, distribuição de tarefa, e voltar a ter piolho, porque, olha só, criança no colo do pai, no colo da mãe, o que hoje ninguém vê mais. É claro que isso é uma metáfora, a gente usa aqui como símbolo, tá? Que eu boto a família todinha para participar, para ver aí. Afinal de contas, o que eu quero demonstrar é que nós trabalhamos por causa de família, a família é o item mais importante. Aqui eu utilizo uma cena que foi muito marcante, que aconteceu e todos devem ter ouvido falar, pelo menos quem tem acima de 20 anos, pelo menos 15 anos para cima, vai lembrar desse fato, que era daquele voo da TAM, onde eu leio uma carta, eu puxo do meu bolso uma carta, eu leio muito interessante, escrita por um esposo de uma das aeromoças, pelo menos dizem que é, não há uma comprovação se realmente foi escrito pelo esposo de uma aeromoça ou não do avião da TAM que caiu, mas a mensagem é muito importante, o que vale é a mensagem. Aí eu leio essa mensagem, bem interessante, ela vai aliviando todo mundo, trazendo todo mundo para uma sensação mais tranquila, termina todo mundo bem relaxado, bem tranquilo. É uma palestra bem interessante. Aí terminou, né? Terminou a palestra. Bom, queria começar hoje o nosso capítulo 2, apresentando assim, um pouco diferente, através dessa palestra. Eu quero com isso, aí depois agora eu vou abrir essa apresentação, eu vou clicar aqui no editar e ele vai abrir, e a partir de agora nós vamos começar a apresentação utilizando esta apresentação. Perceba que eu tenho uma conta de Edu, estão percebendo? É a conta educacional. Essa educação, se você é aluno de alguma universidade ou professor universitário e tem um e-mail da universidade, você abre a sua conta no Prezi e você consegue ter mais espaço, mais quantidade de possibilidades de trabalho dentro do Prezi do que só aquela conta gratuita, tá? Se você, aí, como eu uso aqui minha conta de universitária, então eu tenho acesso a isso. Isso o Prezi permite isso, tanto para alunos quanto para professores. Tudo bem? Ok, então vamos parar aqui. Aqui nós temos um monte de coisa para a gente ver, como é que eu fiz isso, como é que eu incluí aí o áudio só naquela trilha, a interface, enfim. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora